É isso mesmo, Tralha. Depois das últimas notícias envolvendo o escândalo do INSS, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão mais recente, proibiu ligar a imagem de Lulinha com Lula. Isso para evitar que em ano de eleição, de maneira leviana, as pessoas tentem disseminar uma possível fake news de que o candidato à presidência Lula seria pai de Lulinha, o que ninguém pode afirmar com certeza, já que novas informações sugerem que Bolsonaro seria o pai de Lulinha. Sendo, afinal, tudo culpa do Bolsonaro. Portanto, a partir de agora, nossa emissora, sempre prezando pela ética e pela imparcialidade, deverá se referir a Lulinha como possível irmão do candidato Flávio. Pelo menos até o resultado de DNA, que deverá sair em novembro, depois do segundo turno das eleições. E no próximo bloco, todas as informações do esquema bilionário de desvio do INSS envolvendo o possível irmão do candidato Flávio. Voltamos com você, Tralha. Só. O Lulinha dizia que era filho do Nine, só pra atrapalhar ele então, né, Paulo? Fiquei emocionado com esta notícia, vou fazer até o coraçãozinho. Faz um coraçãozinho pra gente agora! Um coraçãozinho! Coraçãozinho! Pois é, mas até sair o DNA no ratinho, Lulinha vai ter que se explicar e muito. Não é verdade? Antes que Lulinha vire procurado e se torne um foragido da justiça brasileira em virtude das gravíssimas acusações que pairam sobre ele, precisamos convocá-lo para dar esclarecimentos e explicações aqui na CPMI do roubo dos aposentados do INSS. Senhor aposentado, faltou comida pra botar na mesa? Foi pra mesada do Lulinha. Faltou remédio pra poder tratar da sua doença? Foi pra mesada do Lulinha. Nós estamos vendo irmão do Lula e agora filho do Lula envolvidos num grande escândalo. Quando a gente achava que já tinha visto de tudo nesse caso Master, então, outros enrolados, não no INSS, mas num tal de Banco Master. Moraes e Toffoli estão enlameados até a gravata. Gilmar Mendes está tentando lavar esta gravata. E as investigações do caso Master. Porque, né, gente, 35 milhões de reais podem criar uma tremenda de uma boa vontade. Mas aí, como a gente viu, os ministros do Supremo pressionaram o Toffoli para deixar o caso, ele renunciou e o presidente do tribunal, Edson Fachin, arquivou tudo, abafou e vida que segue. Só que não. Nessa semana, a CPI do crime organizado aprovou a quebra do sigilo da Maridt, a pedido do senador Alessandro Vieira, que é o relator, sob o argumento de que a empresa teria servido para provocar o lavar dinheiro, usando meios como a REAG, aquela corretora da Faria Lima, que lavou o dinheiro do PCC, lembra? Mas eis que os advogados da Maridt descobriram uma ação lá de 2021, da época da CPI da Covid, em que o Gilmar Mendes mandou suspender a quebra de sigilo da produtora Brasil Paralelo, aquela que fazia vídeos de direita. A Maridt apresentou uma petição nesse processo, como se ela fosse parte interessada. Acontece que essa ação já tinha sido arquivada pelo próprio Gilmar em março de 2023. Há 3 anos, gente, fazia 3 anos que o processo estava lá no arquivo do STF moribundo. E o que fez o Gilmar? Matou no peito. Não só mandou desarquivar o processo, como atendeu a empresa do Toffoli e mandou cancelar a quebra de sigilo e tudo. Tudo isso entre ontem e hoje, rapidinho, assim, a toque de caixa. A decisão espantou muita gente, não só por isso, mas também porque o instrumento usado pelo Gilmar Mendes, um habeas corpus, não serve para pessoas jurídicas, ele é usado para pessoas físicas. E sem contar que quem vinha dando decisões sobre a CPI do crime organizado era o ministro André Mendonça, que também é o relator do caso Master. Mas, pelo jeito, para salvar o colega do aperto vale qualquer coisa, né? Até ressuscitar processo morto. O que faz a gente pensar que o tamanho do desespero desse pessoal só pode ser proporcional ao que ainda tem para vir por aí sobre o que o Vorcari e seus amigos fizeram no verão passado. E com a ajuda da Daniela Lima, esta deveria ser contratada logo pelo STF. Está na profissão errada. Dá alguma blindagem aos seus integrantes, porque quebrar o sigilo da Maridt, de certa forma, seria também quebrar o sigilo do próprio ministro Dias Toffoli, que já reconheceu, era dono de uma parte dessa empresa, que ele diz ter em sociedade, tinha, né, em sociedade com 2 de seus irmãos, e que vendeu essa empresa para um fundo que está ligado à REAG, que está ligado ao Master. Então, de certa forma, o que o ministro Gilmar Mendes fez foi puxar um pouco o freio de mão do Congresso, que fez um ataque inédito ao ministro Dias Toffoli. Sem precedentes, a convocação de 2 irmãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal e a quebra de sigilo de uma empresa vinculada ao integrante do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, né, como mostrou a reportagem do UOL, dos 10 ministros da corte, 8 têm empresas, né, vinculadas a seus nomes, né? Então, um precedente que poderia abarcar ali a grande maioria do STF. Essa decisão vai reforçando a ideia de que o Supremo impede qualquer tipo de investigação sobre relações de ministros do Supremo com o Banco Master, com o Vorcaro, né? O Supremo não esclarece
o famoso contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master, o Supremo não aceita esclarecer e não pede esclarecimentos sobre os negócios da empresa familiar de Toffoli com o Vorcaro, através de um intermediário, né? E isso vai gerando a impressão, diante da opinião pública, de que o Supremo se coloca acima de qualquer tipo de questionamento e de investigação, que o abuso de poder é do Supremo, que ele abusa do seu poder de tomar decisões para impedir a transparência sobre as relações de ministro Supremo com o Vorcaro e com o Banco Master. Esse aí parece que descobriu isto só agora. Observe a cara da Andréa Sadi como quem nunca soube disso. E o Moraes, como está o Moraes? O Alexandre de Moraes está a ponto de perder seus últimos superpoderes e aí o desespero começa a tomar conta. Pega a pipoca, segue o Rony, eu vou te contar os detalhes aqui. Bom, os poderes do Alexandre estão cada vez menores. Tudo meio que caiu na mão de André Mendonça. É o relator do inquérito do INSS e também agora do Banco Master, que inclusive envolve o Xandão, o Toffoli. Bom, vocês já estão carecas de saber dessa história. O Xandão não tem mais o TSE, o Xandão não tem a relatoria dos 2 principais casos no Brasil. O que sobrou para Alexandre de Moraes? O famoso inquérito das fake news. Só tem alguns detalhes muito interessantes aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse caso do Banco Master era briga de sistema contra sistema? E que não tem como acabar em pizza igual os casos que envolveram os bolsonaristas, porque antigamente, olha que legal que fica a minha careca aqui, antigamente, eram nós da direita, os bolsonaristas, brigando contra todo o sistema que tinham como ele a figura principal de homem que fazia e acontecia. Ele perdeu todos os poderes dos inquéritos, sobrou somente o inquérito das fake news, só que tem um detalhezinho bem legal acontecendo no meio de tudo isso. Ele tá usando esse inquérito da fake news pra ir pra cima da Receita, do COAF, jornalistas, banqueiros e essa galera toda. O mesmo inquérito que ele usou pra perseguir Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, pra prender o Daniel Silveira, derrubar mais de 4 mil perfis e postagens e assim por diante, e ninguém da mídia, ninguém questionava, ninguém falava nada. E como é o único poder que ele tem pra se proteger, já que os outros inquéritos não estão na mão deles, agora surgiu a OAB, olha só gente, a OAB, que sempre fechou os olhos pra todos esses casos contra bolsonaristas, enviando um ofício pro presidente do Supremo, Fachin, pedindo o fim do inquérito das fake news no STF. Ou seja, o último poder que Alexandre de Moraes tem pra barrar, pra intimidar, pra prender, pra soltar, pra derrubar redes sociais, pra perseguir até jornalistas que estão com medo até de prenderem a Malu Gaspar da Globo por causa desse tal inquérito das fake news, agora querem tirar também das mãos do Alexandre de Moraes. Pergunta, Xandão, por que tiraram todos os poderes de você? Eu avisei quando caiu a Magnitsky. Vocês lembram que eu vim aqui e avisei. Não. Tem coisa interna que vai acontecer e tá aí. Inquéritos das fake news, tá todo mundo querendo que esse inquérito acabe porque só era bom quando perseguia bolsonaristas. Agora, quando você usa pra perseguir o pessoal do sistema, aí começou a ficar complicado. Mais um detalhe importante pra você que ainda acredita em tal de MBL, acha que eles lutam pela direita, pela democracia, enfim. Tá aqui, ó. Eles apoiaram, olha aqui, ó. Renato Batista, Amanda Vettorazzo, olha só, que legal. Kim Kataguiri, nossa, a gente gosta tanto do Kim Kataguiri, parece tanto ser de direita. Olha só, Renan Santos, pré-candidato à presidência do MBL. Tá aqui, ó. Ei, Alexandre, dá uma olhadinha nisso daqui. Pois é, o MBL também apoiou esses absurdos todos. Então você que é jovem, tá aqui na internet, apoia esses caras do MBL, missão, achando que eles lutam pela liberdade, pela sua liberdade. Tu tá no caminho errado, meu fera. Tá vendo, OAB? Tá vendo, Globo? Tá vendo, jornalista? Tá vendo? Leão que vocês alimentaram agora tá querendo engolir vocês. Então assim, ó, vou dar uma dica pra vocês, lutem. Lutem muito pra tirar o último superpoder de Alexandre de Moraes da mão dele. Quem sabe, ele não vai pegar vocês também igual perseguiu os bolsonaristas. Porque antes era nós avisando. Era somente nós, da direita, lutando e mostrando que isso era um absurdo. Agora tá todo mundo junto, né? Que legal. Eu sou o Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Quando vocês verem uma notícia, tiverem dúvida do que tá acontecendo, corre aqui.